Olá, amigos do canal Direita. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, no qual nós estávamos falando sobre o castigo de Adão e Eva, né, sobre a serpente e, mais especificamente, né, sobre a serpente, porque Adão e Eva a gente já discorreu sobre esse assunto. Agora, o castigo da serpente é muito interessante, porque a palavra diz assim: a serpente foi castigada, né, de forma que ela andasse sobre o seu próprio ventre e comesse do pó da terra. Nós não estamos aqui falando da serpente cobra, o animal, até porque não existe uma cobra que se alimenta do pó, né? Não existe cobra que come pó da terra. Na verdade, as serpentes se alimentam de roedores, frutas, ovos, enfim, né? Então, é interessante porque o Senhor está falando de castas de demônio, nós estamos falando de Satanás e suas castas, né? Satanás e os seus seguidores, né? No mundo espiritual, nós estamos falando de espírito, né? E por que ele recebeu esse castigo? Primeiro, que andar sobre o próprio ventre, a palavra de Deus nos fala sempre que o ventre está relacionado ao ego. Você já ouviu a expressão fulano tem o rei na barriga? É porque o ego é o ventre. Você pode ver que uma pessoa, quando ela é uma pessoa arrogante, ou quando você acha o máximo, né, que tem pessoas arrogantes que você demora pra perceber que ela é arrogante, porque ela é uma arrogante disfarçada, né, o narcisista famoso, né, ele é disfarçado, assim, de pessoa muito simpática, agradável, mas na verdade ele é arrogante. Então ela anda altivamente, né, ela, ó, estufa o peito, ela anda altiva, né? Então, porque o ego, ele tá relacionado ao ventre, tá bom, pessoal? E o outro castigo é comer do pó da terra, né? Você vai se alimentar do pó da terra, né? Você vai viver com a sua cara no pó. Olha só que interessante. A palavra diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. O pó da terra, né, do qual o Senhor modelou o homem, soprou o seu espírito nas suas narinas, né, e fez com que nós fôssemos seres viventes, nós somos o pó da terra. Então, Satanás, ele se alimenta, Satanás e seus anjos, né, seres espirituais da maldade, eles se alimentam do quê? Do pó da terra, né? O castigo nosso por dar ouvidos a Satanás nas nossas vidas é ele se alimentar das nossas energias. E o castigo de Satanás e seus anjos por nos odiarem tanto, querer nos destruir de todas as formas, não achar que a gente merece esse planeta, essa existência, né, esse sacrifício, esse amor, por saber que nós somos a menina dos olhos de Deus. A palavra diz que Jesus, né, veio como sacrifício vivo, né, pelas suas ovelhas. Quem amigo maior é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, né, pelos seus amigos. Ele, né, o Senhor nos amou, que deu seu Filho único, unigênito, né, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ele diz que ele nos amou antes da fundação do mundo. Então já se havia um propósito na nossa criação, né, e que nós trilharíamos essa jornada de escolhas entre o bem e o mal. Eu acredito muito, gente, na pré-existência da alma, não no espiritismo, não que a gente fica reencarnando, mas eu acredito que a gente já existia e de alguma forma nós participamos ativamente da escolha de estarmos aqui, tá? E que o Senhor, quando ele diz que criou vasos de ira e vasos de honra, ele já sabia quem faria isso, quem faria aquilo. Ele já designou seus filhos a esse mundo para brilhar a luz do evangelho, para tentar equilibrar as forças aqui. Então tudo já era sabido. E Satanás nos odiou desde o primeiro minuto e o castigo dele é se alimentar de nós. Por isso que eles ficam ali, os demônios, acompanham famílias, não é assim? Castas que acompanham famílias inteiras por décadas, por séculos, né? Eles vêm nas descendências, trazendo maldição, trazendo enfermidade, eles se alimentam daquilo, e o Senhor, ele fala que ele tem o poder para quebrar toda maldição hereditária. Pessoal, existe sim, não deixe de fazer uma oração de quebra de maldição hereditária. Mas como que é isso, Gigi? Olha, no livro de Daniel, Daniel pede perdão pelos seus antepassados, pelos pecados das suas gerações passadas, no qual praticaram idolatrias e N coisas, né? Nós devemos fazer a oração também, como Daniel fez. Senhor, quebra em mim toda maldição hereditária, Senhor. De preferência, faça um jejum, porque as batalhas espirituais, imagina, Daniel era um homem totalmente separado, um homem totalmente obediente. Ele nem comia certas comidas. Então, assim, não tem nem comparação conosco, né? Nós somos, vamos dizer assim, inferior na questão de obediência, né, como foi Daniel. Claro que nós temos que ter o objetivo de sermos fiel cada dia mais. E o jejum é um processo de santificação também. O jejum é um processo de entrega total. Então, faça, assim, uma oração de quebra de maldição hereditária. Tire da sua casa tudo que não... Olha os cachorrinhos na rua. Tire da sua casa tudo que não pertence ao Senhor, tudo que envolve olho de olhos, olho negro, imagens, tudo assim que você pode ver que é coisa de idolatria, né? Tudo que você vê que não agrega na sua vida. Tire da sua vida toda maldade, toda rancor, né? Toda inveja, toda maledicência. E são coisas que nós vamos nos limpando, porque a palavra diz que aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então o Senhor quer que a gente se limpe, não deixe de se limpar diante da presença de Deus, porque nós estamos aqui num processo de santificação. Nós só vamos alcançar a santificação total quando tivermos nosso corpo glorificado, quando estivermos com Deus. Aí sim, né, nós perdemos essa carne, né, que habita o pecado, e nós seremos transformados, mas aqui estamos no processo de santificação. Então, para poder
nos castigar, sobre a gente dar ouvido, muitas vezes, né, desde a fundação do mundo nós nascemos pecadores, né, ninguém consegue falar, se a gente falar hoje assim, ó, eu não vou mais pecar, está decidido, a partir de hoje nunca mais eu vou pecar, eu não vou, já vou estar mentindo, já vai ser o primeiro pecado, né, porque eu não vou conseguir, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, né, a gente não consegue parar de pecar totalmente, porque nós, nosso corpo foi vendido como escravo, como o apóstolo Paulo diz, né, mas no nosso espírito temos prazer na lei de Deus, por isso nós temos que buscar viver em espírito, né? Isso para mim foi muito difícil na minha conversão e demorou anos para eu entender como que funcionava esse processo. E se a gente anda em espírito, os demônios não conseguem sugar as nossas energias, porque a cada tribulação o crente ele vai botar louvores, ele vai louvar a Deus, como lá no Salmo 34, né? Você vê, no Salmo 39, perdão, você vê que Davi está passando por uma situação tão lamentável na vida dele, mas ele fala, eu ainda louvarei, né? A minha alma, elas têm prazer na presença de Deus. Então nós vamos continuar orando, continuar crendo, né? Nós vamos colocar sempre Deus à frente. E Ele não consegue minar nossa alma, minar nossa vida com ódio, com desesperança, com depressão, com ansiedade, né? Se tem isso na sua vida, você se considera cristão, você está passando por isso, gente, isso são doenças da alma, tá? Doença das emoções, opressão maligna. E tudo isso você pode vencer em nome de Jesus. Você não precisa de calmantes. Você pode até tomar o calmante por um certo tempo, enquanto você está num processo de tratamento das suas emoções, de compreender quais são os gatilhos e o que faz com que você se sinta assim. Mas, em dado momento, você precisa evoluir espiritualmente, onde você coloca tudo isso e entrega num altar de adoração a Deus para que Ele possa curar as suas emoções, para que Ele possa trazer vida, porque com certeza tem uma entidade que está ali oprimindo, ela está ali sugando as suas energias, porque Ele se alimentam do pó da terra. Esse é o castigo que foi dado a Satanás para que se alimentassem de nós. E nós temos que estar vigilantes constantemente, não permitindo que essas entidades fiquem por perto da nossa vida. Por isso que a palavra diz que aqueles que caminham com Deus, Satanás não anda ao redor deles, anda ao derredor. Eles nos acompanham à distância, procurando o quê? Uma brecha, uma legalidade que nós possamos dar no mundo espiritual para que ele possa vir nos atacar. E, gente, outra coisa que é importante de pontuar aqui, nós precisamos entender como é que funciona o sistema judiciário celestial, porque ele existe. Quando nós falamos de legalidade, nós precisamos entender também como que é batalhas espirituais, nós pensamos que é dois anjos lá no ar, tchim, tchim, cada um com a sua espada lá, parecendo aquelas espadas a laser lá de Star Wars, aquela espada que brilha, e eles não é assim que funciona, pessoal. As batalhas espirituais, nós estamos falando de legalidades. Quando nós falamos de espada, veja, o Senhor diz que da boca do Messias, quando ele desce, né, do leão de Judá, quando ele desce já como um leão, da boca dele sai uma espada, né? Sai uma espada. Também chama no Efésios 6 a palavra de Deus como uma espada nas nossas mãos. Então, qual é a espada? É a palavra. Então, eles estão lutando como? Perante o justo juiz. O Senhor Jesus é nosso advogado fiel. E Satanás é o nosso vil acusador. A palavra diz que ele nos acusa dia e noite perante o Senhor. Olha que interessante. Então, nós temos alguém que fala, olha lá, Gigi, hoje você viu que de manhã ela lembrou de uma mulher lá que fez um negócio pra ela, ficou com raiva? Pois é, o coração dela tá assim. Aí ele vai começar a alimentar para poder ter legalidade, para causar N estragos na vida da gente, né? Ele pode suscitar pessoas, né, para incomodar você, doenças. Então tudo isso vem muitas vezes de legalidades, né? E o Senhor Jesus é nosso advogado, né? A palavra de Deus diz que ele advoga a nosso favor. Nós temos uma parábola do vinheteiro, olha só que interessante essa parábola, se você não vai prestar bem atenção. O Senhor Jesus, o papel dele, nós vamos ver isso mais à frente, vou explicar isso mais quando chegarmos em Abraão, que ele tem um papel de intercessor, de salvador. Ele veio para salvar e não para destruir. Quem suscita destruição ou criação é o Senhor. Ele cria, ele faz e desfaz. Entende? Ele é o dono da criação. Então o Senhor Jesus, ele vem para oferecer vida, Satanás para oferecer morte. Então o Senhor Jesus, ele vem com essa palavra de vida intercedendo por nós, né? Perante o justo juiz. E nessa parábola diz assim, que havia uma vinha, nessa vinha também eram plantadas figueiras, né? É a famosa plantação consorciada, né? A gente conhece aqui como a gente planta feijão, milho com feijão, né? Consorciada, a gente fala assim. Então eles fazem essa prática, né? De plantar duas coisas e nessa vinha tinham as figueiras. Então o dono da vinha, ele vem, né? E olha e fala assim, ó, já tem 3 anos que eu venho aqui e essa figueira não produz figos, ela não dá fruto. Eu vou destruir ela tá aqui ocupando o espaço de uma figueira que poderia estar produzindo. Então o cuidador da vinha, ele vem e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu chegar um pouquinho mais de adubo aos seus pés, deixa eu cuidar, vou podar, olha a poda, gente, a poda tá falando sobre o nosso caráter, tá? Quando o Senhor aperta a gente e forja o nosso caráter através das lutas, através das coisas que nos ensinam, para que a gente possa florescer. Então ele vem e fala assim, eu vou podar, eu vou chegar ali mais um adubo nela. Se o senhor voltar daqui a um tempo
e ela realmente não estiver produzindo, o Senhor destrói ela, o Senhor pode cortá-la fora. Então, ele está falando sobre isso, entende? Então, a legalidade, o mundo espiritual, o acusador, o justo juiz, não, o juiz que usa de misericórdia através da intercessão do Senhor Jesus. Por isso nós não pedimos a Maria, né? Nós pedimos a Jesus. A palavra é muito, muito clara que ele é o cordeiro sacrificial e é por intermédio de Cristo Jesus e Yeshua HaMashiach o qual nós pedimos, né? Em meu nome, se pedirdes em meu nome, quando orardes, orardes assim. Então ele ensina muito que nós usemos o nome de Jesus, porque o nome dele, né? Não é o nome, gente, pelo amor de Deus, nós vamos entrar naquele negócio PJ, do que, não sei o quê. Parem com isso. Eu já vi curas e muitas coisas maravilhosas acontecendo no nome de Jesus. Até hoje, pessoas e pessoas foram salvas no nome de Jesus. Então, você quer falar Yeshua, Yahushua? Fala, mas por favor, não blasfema o Senhor Jesus com dogmas, com um alfabeto. Por favor, não use isso para virar um canhão para cima dos seus irmãos e começar a atirar. Não perca assim, a comunhão com Deus e os seus filhos por causa de coisas que, sabe? Então, a autoridade que há em Cristo Jesus, ela que pode nos salvar, é ela que nos dá um suporte. Ele é a rocha. Quando a palavra diz, quando vem um vento, né? Quando vem um vento sobre aquela casa, e a casa representa nós, quando vem um vento e aquela casa cai, porque ela não estava firmada sobre a rocha, estava firmada sobre a areia, e que a rocha é Jesus. Então nós temos que firmar a nossa vida sobre a rocha, para que as ciladas do maligno, para que os ataques espirituais, as opressões, cuide da sua mente, cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Não permita que o inimigo utilize-se da sua mente, porque é uma arma poderosa. Por isso que a palavra diz assim, ó, capacete, lá em Efésios 6, capacete da salvação, porque nós temos que crer na salvação, nós temos que crer em Deus, nós temos que continuar perseverando, porque os dardos inflamados do maligno vêm, né? E não só os dardos inflamados do maligno, também as nossas emoções, e as nossas emoções negativas que descendem do quê? Do nosso ego. Por que muita gente não perdoa? Porque o ego está ferido, entende? Então cuide, faça hoje o exercício de casa, olhe-se no espelho e faça uma autoavaliação. Veja aonde você está errando. Anote isso no papel. Quais são os seus pontos fracos? Quais são as suas debilidades? E ore e fala, Senhor, me transforma. Faz de mim um vaso novo. Transforma o meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração, meu Deus. Tira de mim o coração de pedra, me dá um coração de carne, Senhor. Ata, Senhor, as tuas leis no meu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nessa jornada. Não é fácil. Nós estamos aqui nessa jornada peregrinando e militando contra o Espírito, esse processo de santificação até o último suspiro, até o último dia das nossas vidas. Então nós estamos em constante aprendizado. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que ainda está como um eterno aprendiz. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa o seu comentário e compartilhe, que isso ajuda muito que a pregação do evangelho seja feita. Se você às vezes não pode sair para pregar na rua, mas você pode enviar um vídeo para alguém e ministrar a palavra de Deus ao coração daquela pessoa. Então não deixe de compartilhar, tá bom? Beijo da Gigi, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!